Isso mesmo que você leu. Toji não teria nenhuma chance contra o Kashimo. Isso mesmo, fanboy do Tojin. Pode chorar, porque nesse vídeo o Toji vai ser massacrado. E aí, eu me chamo Nazuki. Eu analiso a escala de poder e refutou alguns vídeos. Então, hoje a batalha vai ser Hajime vs Tojin. Vou dividir esse vídeo em tópicos para cada parte e explicar o porquê o Toji não tem nenhuma chance. Mas antes de começar a análise, se você gosta de análise mortal, refutamento e bastante escala de poder, se torne inscrito no canal, deixe o seu like, comente o que você achou do vídeo e compartilhe para o seu amigo fanboy do Toji ficar chorando. E também, depois de assistir esse vídeo, vá nos 2 primeiros vídeos. O primeiro vídeo, debunkando o nível da maldição jogo em relação aos dedos do Sukuna. E o segundo provando que o verso de Jujutsu Kaisen se escala acima do buraco negro. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo. Sem mais enrolação, vamos à análise mortal. O primeiro tópico é artes marciais, e, claramente, nesse quesito, Kashimo é superior. Se analisarmos com atenção as lutas de Kashimo e Tojin, fica evidente que Kashimo apresenta um domínio muito maior em combate corpo a corpo. O Toji, durante sua vida, tende a depender mais de suas armas do que de seu físico puro. O melhor momento em que ele realmente demonstrou suas habilidades marciais foi na luta contra Dagon, onde exibiu um desempenho impressionante. No entanto, é importante ressaltar que o Toji considerado aqui é o Toji vivo, aquele que enfrentou Gojo Satoru, e nesse contexto, ele não reproduz o mesmo estilo de batalha que vimos contra Dagon com suas armas em mãos. Toji concentra-se principalmente em finalizar o inimigo com cortes rápidos e precisos, enquanto Kashimo mantém um combate mais fluido e agressivo. Ele domina o uso do bastão e combina perfeitamente seus golpes corporais com a arma, mantendo um ritmo constante e eficiente. Portanto, neste primeiro tópico, Kashimo leva vantagem, mostrando-se claramente superior em artes marciais e combate corpo a corpo. Segundo tópico, habilidades. Vou começar novamente pelo Kashimo Hajime. Só pelo fato de ele possuir energia amaldiçoada, já tem uma vantagem enorme em relação ao Tojin, pois essa energia possui propriedades muito poderosas na base. Ou seja, tudo o que eu disser a seguir sobre energia amaldiçoada se aplica a qualquer personagem que a possua. Entre essas propriedades estão manipulação de maldição, dor, redução de estatísticas e manipulação da morte. Além disso, a energia amaldiçoada causa danos mentais, corroendo corpo e mente. Ela também pode proteger contra ataques com manipulação da alma, mas vale destacar que isso se aplica apenas a feiticeiros com experiência equivalente à do Nanami. O Kashimo se encaixa nesse perfil, pois é mais experiente que o próprio Nanami. Ele também possui sentidos aguçados, consequência direta da energia amaldiçoada. Essas são algumas características que o Kashimo apresenta devido à energia amaldiçoada. Agora vamos às técnicas do Kashimo, focando apenas nas mais importantes, ou seja, as que ele realmente utilizaria em batalha. Ataques na alma. Sim, Kashimo, assim como qualquer reencarnado, tem a capacidade de atacar diretamente a alma do inimigo. Por exemplo, Nanami é um xamã experiente em exorcizar maldições, mas mesmo assim não podia ferir Mahito, devido à técnica deste, que faz com que ele só sofra dano real caso sua alma seja atingida. Diferente de Itadori Yuji, que consegue interagir diretamente com a alma e ferir Mahito por ter habitado um corpo com 2 almas, conseguindo perceber o contorno da alma. Isso é confirmado e reforçado mais adiante no mangá, explicando que apenas aqueles que veem o contorno da alma podem afetá-la, e utilizando a técnica amaldiçoada reversa, podem curar ferimentos na forma da própria alma, como Itadori e Sukuna, que já habitaram corpos com 2 almas. Os feiticeiros reencarnados são basicamente feiticeiros que viveram há centenas de anos e que reencarnaram em corpos da era moderna. Eles mataram e suprimiram a mente do receptáculo, assumindo controle total, assim como Sukuna fez. Como resultado, eles também habitaram corpos com 2 almas, o que lhes permite ver e interagir diretamente com o contorno da alma do inimigo. O próprio Sukuna é um exemplo.
Ele utilizou Itadori Yuji como receptáculo por muito tempo. Depois migrou para o corpo de Megumi, antes de finalmente reencarnar, reescrevendo suas informações corporais sobre as do receptáculo e suprimindo sua mente. Assim, como Kashimo é um reencarnado, ele também ataca diretamente a alma de seus inimigos. Além disso, a energia amaldiçoada do Kashimo possui propriedades especiais e totalmente eletrificadas, declaradas pelo próprio narrador como sendo da mesma natureza da eletricidade. Isso, por si só, já confere vantagens significativas. Se quiser ver provas de que a energia amaldiçoada pode gerar fenômenos reais, veja meu segundo vídeo, que mostra o verso de Jujutsu Kaisen acima do buraco negro da Yuki. A eletricidade do Kashimo é capaz de ignorar totalmente a durabilidade do indivíduo, pois, segundo a Versus Battle, a eletricidade possui essa capacidade. O raio de Hajime percorre a carne nas partes mais frágeis do corpo, o que é extremamente poderoso. Até mesmo Panda afirmou que não há como se defender dos ataques físicos do Kashimo, devido às suas propriedades especiais. Essa característica está ilustrada inclusive nas artes da série. A última técnica do Kashimo é a criatura mística âmbar, capaz de manifestar qualquer fenômeno a partir da energia amaldiçoada, como ondas sonoras e ondas eletromagnéticas. Nessa técnica, Kashimo reconstrói seu corpo em energia pura, adquirindo capacidade de regeneração, diferentemente da versão anterior. Porém, ao final da técnica, seu corpo entra em colapso e ele morre. Essas são as principais técnicas do Kashimo. Agora, vamos falar sobre as do Toji. Pelo fato do Toji ter uma restrição celestial que reduziu a sua energia amaldiçoada a zero, ele ganhou super sentidos extremamente aguçados, em um nível absurdo capaz de detectar pegadas, odores e todas as partes do corpo. Isso é absurdo, pois é sem energia amaldiçoada. Ele também é capaz de ver a atmosfera ao redor nas diferenças de temperatura e densidade do ar, criando superfícies dispersas, dando capacidade de prever o ataque do inimigo através disso. Fica mais apelão ainda aos sentidos do Toji, que ele é capaz de sentir maldições, mas porque isso elevaria ainda mais o nível dos seus sentidos. Maldições possuem invisibilidade camada 1. Isso vale também para seus ataques, pois maldições e feitiços são geralmente naturalmente invisíveis, não somente ao olho humano, mas também não podem ser capturados por câmeras, e como uma segunda luz, mas que não pode ser processada pelo cérebro não xamã e nem registrada por câmeras. Mesmo câmeras de celulares são capazes de captar até mesmo radiação infravermelha, algo que é invisível aos olhos humanos, que apenas podem ver uma estreita faixa de frequências. E conforme seus valores, temos a sensação de cores abaixo do vermelho e acima do violeta. Em termos de frequência, temos formas de radiação que têm o mesmo comportamento da luz, mas que não podemos ver. Abaixo do vermelho, temos as radiações infravermelhas, normalmente emitidas pelos corpos quentes, e acima do violeta, temos as radiações ultravioletas. Na internet você pode baixar alguns aplicativos que aumentam a sensibilidade de seu celular à radiação infravermelha, permitindo que eles sejam usados melhor em experimentos. Logo, se câmeras podem captar radiação infravermelha, entre outras coisas que já são invisíveis para a gente, mas não podem captar maldições, então as maldições são ainda mais difíceis de ver, ou mais invisíveis. Enquanto isso, todos os feiticeiros, maldições e shikigamis são capazes de enxergar maldições e feitiçaria casualmente, mas aí que está, todos esses seres que eu acabei de falar, conseguem ver por conta da energia amaldiçoada, pois é impossível ver a energia amaldiçoada em si sem essa mesma energia. Aí que entra o Tojin, que mesmo sem energia amaldiçoada consegue sentir a energia amaldiçoada. Muitos não sabem, mas Toji possui fator de cura, só que bem limitado. Maki, que tinha sua energia amaldiçoada zerada, tinha seus órgãos internos feridos pelo Naoya maldição, e falou para o Kamo que ela ia se curar em 5 minutos. Isso vale também para Tojin, pois ambos possuem zero de energia e esse fator de cura,
deve ser um nível avançado de nós humanos, pois nós humanos com um ferimento pequeno é capaz de cicatrizar, enquanto no corpo de Maki Tojin esse processo é bem mais rápido e superior. Então sim, Toji possui fator de cura. Outra coisa, todas as propriedades da energia amaldiçoada que eu mostrei anteriormente no tempo 2 minutos e 34 segundos do vídeo, Toji possui, só que de forma limitada, pois isso só é válido em suas armas amaldiçoadas. Agora vamos começar a falar as técnicas e funcionamento das armas amaldiçoadas. Primeiro, a lança invertida do céu. Essa arma amaldiçoada tem a capacidade de anular técnicas, como mostrado ao anular o infinito do Gojo. Também quando anulou o domínio de Geto Jovem, então ele é capaz de anular qualquer técnica. A última é a Katana de Visão de Alma, que possui a capacidade de ignorar a resistência física do personagem para assim afetar a alma. Mas para exercer esse poder completamente é necessário olhos capazes de observar almas de matéria inorgânica, então essas são as principais técnicas do Toji. Novamente, nesse segundo tópico que é habilidades, Kashimo é superior, pois vamos analisar o que o Toji poderia fazer, começando pelos seus sentidos. Mesmo com sentidos aguçados em um nível superior ao de Kashimo, isso não vai fazer automaticamente ele ser superior ao Kashimo. Se o inimigo de Toji for superior ou do mesmo nível dele, isso não vai ser eficiente se considerarmos apenas isso. Agora com a previsão de Tojin, isso dá uma vantagem, pois o Toji pôde prever os ataques de Kashimo devido à densidade do ar e à temperatura que ele é capaz de ver. A lança invertida do céu desativa as técnicas do inimigo. A mais apelona é a Katana de Visão de Almas. Agora como Kashimo ia lidar com isso? Se Toji acertar Kashimo com a Katana de Visão de Almas que nega a durabilidade e ataca a alma, e mesmo assim Kashimo é capaz de se regenerar. Como mostrei anteriormente, um reencarnado tem capacidade de se regenerar danos na alma, e o próprio Kashimo se regenerou do corte que corta o mundo de Sukuna. E esse feito de regeneração do Kashimo é tão absurdo pois, o corte que corta o mundo de Sukuna, que possui a capacidade de apagar da existência, corta o próprio espaço, afetar a alma e afetar a mente. Sobre afetar a mente, eu já mostrei que dar danos mentais é uma das propriedades básicas da energia amaldiçoada. O Sukuna é um feiticeiro reencarnado, então ele ataca na alma. Inclusive ele atacou a do Marito, que é capaz só de ser ferido por ataques na alma. E no capítulo 236 é citado pelo próprio Sukuna que o corte que corta o mundo é capaz de cortar o próprio espaço. Também é citado que ele corta a existência do mundo, espaço, que se o alvo atingindo da técnica estiver naquele espaço, ambas as existências serão divididas, do mundo, espaço e do alvo. Então o Kashimo foi capaz de se regenerar de um ataque desses. Incluso isso é consistente, pois até o Higuruma, que é um usuário recente da técnica reversa, regenerou seu braço do corte que corta o mundo. Então isso é bem consistente para a regeneração do verso. Inclusive a regeneração do Kashimo é superior à técnica reversa, pois ele pode regenerar seu corpo inteiro, desde que ele ainda tenha energia amaldiçoada, menos se o ataque for igual ao do Sukuna. Mas tirando isso, a capacidade de regeneração dele é incrível. Ou seja, a Katana de Divisão de Almas do Toji não é nada para Kashimo, a menos que Toji fizesse ataques iguais aos do Sukuna. Mas sabemos que ele não possui essa capacidade. Então, agora falta a lança invertida do céu de Tojin, que vocês já sabem que desativa técnicas. Mas isso também é inútil contra Kashimo, pois Kashimo pode acertar os raios dele no Toji mesmo sem apontar com as mãos. E ao mesmo tempo pode atacar o Tojin. E pior é quando você descobre que a arma do Toji só é útil em técnicas igual ao infinito para desativá-la e não a energia amaldiçoada em si. Como por exemplo os raios, ondas sonoras ou ondas eletromagnéticas do Kashimo. Então os dois maiores hacks do Toji não é o suficiente para finalizar ele. Mas então, o Toji poderia lidar com as técnicas do Kashimo? Não, o Toji não conseguiria lidar. Por mais que o Toji tenha um fator de cura, é algo bem limitado. Os danos que o Naoya deu na Maki eram bem inferiores aos danos que os raios de Hajime causam. E pior, ia demorar vários minutos. Então um raio de Hajime no peito é fatal. Ondas sonoras é a mesma coisa. É um dano que o Tojin não ia poder se regenerar. As ondas eletromagnéticas também. Então Hajime está na vantagem no quesito técnicas. Kashimo é mais versátil,
lembrando que Kashimo poderia transferir um de seus raios para seu bastão e atingir Tojin. Então, Kashimo ganha mais uma vez no quesito técnicas. Para vocês que não estão entendendo a análise, eu ainda vou analisar a força, velocidade e o resto dos atributos. Eu não coloquei que Toji e Hajime possuem força ou velocidade iguais, apenas analisei em um cenário em qual técnica é mais eficiente. Um exemplo, mesmo Kashimo que mostrei anteriormente, ganhou o Toji no quesito artes marciais e técnicas. Se o Toji possuir mais força e velocidade, ele não ia ter mais vantagem perante ao Tojin, pois é inútil se não ter o mesmo nível de velocidade ou ser mais rápido. Então, na análise até agora, não foi decidido quem será o vencedor. Isso vai ser decidido quando eu analisar quem ganha principalmente na velocidade. Então era isso que eu queria explicar para quem talvez não estava entendendo a análise. Continuando, agora vou analisar a potência de ataque. A escala é do Dagon em seu nascimento terá tier de Ilha Grande, começando pela explicação do Mahito sobre os espíritos amaldiçoados. Abre aspas. Os espíritos amaldiçoados são um conjunto chamado de espírito amaldiçoado imaginário de grau especial, formado pela energia amaldiçoada que vazou dos humanos. Mesmo que os espíritos amaldiçoados não existam de fato, a imagem de temor compartilhada por todos se torna uma maldição poderosa e tende a se manifestar facilmente. O Jujutsu registra e fica atento a essas coisas como espíritos amaldiçoados imaginários de grau especial. Mesmo maldições poderosas de origem desconhecida são, por enquanto, categorizadas como espíritos amaldiçoados imaginários. As pessoas continuaram a temer a terra, as florestas e os mares. A energia amaldiçoada direcionada a tudo isso era tão grande que, antes mesmo de tomar forma, ganhou inteligência e permaneceu escondida até agora. Depois de tudo isso que o Mahito falou, ainda tem o Databook reforçando essa fala que o Mahito falou, então é totalmente consistente que a imagem vazada dos humanos é proporcional em força pelo que eles estão com medo de algo. Então, Dagon é nascido do medo dos oceanos, então a força dele vai ser proporcional ao oceano em si do nosso mundo. Os cálculos mostram que os oceanos do nosso planeta possuem cerca de 4.400 da massa de todo o planeta. Convertendo para quilogramas temos o resultado de tier Ilha Grande, ou seja isso é o Dagon desde o seu nascimento. Na sua versão mais fraca, nível Ilha Grande é tão fraco no verso de Jujutsu Kaisen, que isso é um Dagon todo fraco. Se comparar com seu auge no arco de Shibuya, a Maki com a arma nuvem espirituosa, foi capaz de danificar a durabilidade de Dagon auge. Então ela se escala fácil, inclusive ela explodiu os braços dele. Então como Toji é superior a ela, isso escala o Tojin. Hajime é a mesma coisa, pois ele é superior ao Dagon no nascimento. Essa é a tier mínima que Hajime e Tojin possuem potência de ataque. Outra escala, é o nível de poder através do buraco negro criado pela Yuki Tsukumo. Tanto Hajime quanto Tojin se escala acima do Kenjaku e Yuki enfraquecidos, que se escalam ao buraco negro, que segundo os cálculos, possui uma tier de nível estrela grande. Como eu estou mostrando na tela para vocês, vou mostrar duas provas o porquê Hajime e Toji se escalam. Primeiro, até Shoso que estava nerfado foi capaz de danificar o Kenjaku nerfado que realizou o feito de sua produção de energia se escalar acima do buraco negro. Então é óbvio que Hajime e Tojin sejam superior ao Shoso nerfado e cansando. E segundo, depois desse vídeo, vai ver o meu segundo vídeo mostrando o porquê o verso de Jujutsu Kaisen se escala acima do buraco negro. É importante você ir nesse vídeo, pois nele eu explico detalhadamente o feito. Tenho certeza que você vai gostar. Então como mostrei através dos cálculos Hajime e Tojin possuem nível estrela grande de acordo com esse feito. Mas, começa a complicar para o Tojin, pois Kashimo é narrativamente mais forte que o Tojin. Primeiramente, o quão forte é o Sukuna do capítulo 238? Vou provar que o Sukuna do capítulo 238 é fisicamente superior ao próprio Tojin. No capítulo 198 foi citado pelo narrador que após 12 anos da morte de Tojin, Maki conseguiu atingir o mesmo nível de Toji Zenin.
Então Max desde o capítulo 198 é tão poderosa quanto o Tojin. Max se junta a Itadori para lutar contra o Sukuna no capítulo 215, 2 pontos. Primeiro, Maki e Itadori estavam lutando para matar e segundo, a produção de energia do Sukuna caiu para 9%, pois Sukuna citou que a produção está abaixo de 10%, então estou considerando Sukuna com 9%, a produção de energia influencia todos os atributos físicos e as técnicas no geral. Então Sukuna com os atributos e técnicas reduzidos a 9% é superior ao Itadori e Maki que possui o mesmo nível que o Toji fisicamente. Kashimo base em atributos físicos é do mesmo nível que Hakari. Esse mesmo Hakari que ficou lutando contra Uraumi desde o capítulo 237 até o 268, literalmente 31 capítulos sem parar, e poderia prolongar mais ainda, pois a Uraumi só parou de lutar depois que o Sukuna foi de F. Por mais que não dá para saber o tempo exato, ainda é muita coisa. Depois de Uraumi usar sua produção máxima de energia amaldiçoada em gelo na Maki Zenin, a Maki não foi capaz de sair do poder da Uraumi a tempo. Inclusive até o Sukuna reconheceu e falou para a Uraumi que ela fez bem em concentrar a sua energia amaldiçoada na Maki. Então o próprio Sukuna tem plena noção que a Uraumi tem poder para parar a Maki, e é evidente que Uraumi não estava indo a sério. Foi apenas um ataque de longo alcance para prender a Maki, e nem faz sentido a Uraumi ir logo com tudo, pois ela nem sabia o nível de poder da Maki, e Itadori também é inferior a ela. Então não tenho por que achar que Uraumi fez o seu ataque mais forte. A Uraumi lutando a sério é contra o Hakarikis depois que ela lutou contra ele na expansão. Ela viu que o Hakari era muito poderoso, o que comprova a minha tese ainda mais. É o Toji que é inferior ao Gojo jovem do capítulo 74. Esse Gojo não é do nível de um feiticeiro de grau especial, ele é apenas o nível de um grau 1, só que é o auge de grau 1. Primeiro ponto. Não temos nenhuma citação que o Gojo até o capítulo 74 tenha uma classificação de grau especial. Segundo ponto, Gojo e Geto eram considerados os mais fortes, obviamente tirando Hakari e Yuki da jogada como feiticeiros. E o próprio Gojo respondeu para Suguru Geto, que mesmo que ele esteja utilizando suas técnicas hadias, ele não precisava se preocupar pois tinha o Suguru Geto. Então é evidente que o Geto é muito poderoso. E já foi mostrado que o Geto é um feiticeiro de grau 1. Não faz sentido Gojo, por exemplo, ser um grau especial e colocar confiança em um grau 1, pois a diferença é enorme. A Light Novel afirma que o poder de um grau especial é uma categoria excepcional, é uma classificação fora das regras. Por isso que existe apenas 4 feiticeiros. Que é reconhecido com esse título é ainda mais evidente quando você vê a diferença entre Geto jovem e Geto adulto que é um grau especial. Então Gojo não é tão superior a ponto de ser um grau especial e o Geto um grau 1. Então como o Gojo do capítulo 74 é do mesmo nível que o Sukuna com apenas 9%, então é ainda mais uma prova, pois não tem escala nenhuma para Sukuna com apenas 9% ser um grau especial. Sukuna do capítulo 215 é apenas o nível abaixo de grau especial, então agora que já provei que o Toji era apenas um grau 1, agora vou para o Hakari com um grau especial. Gojo falou que o Hakari é poderoso no começo do mangá, dentre todos ele falou especialmente o Yuta e Hakari, então Gojo já considera Hakari forte. É citado pelo Hakari que o Gojo falou que era para eles ajudarem ele na luta contra o Sukuna apenas se ele ficasse mais fraco que o Yuta ou Hakari, novamente mostrando que o Gojo tem noção que o Hakari é forte. Principalmente que ele já deu um golpe no Hakari e o fez vomitar. Então Gojo tem ciência da força de Hakari. Yuta afirma que ele e o Hakari são jogadores e se eles fossem lutar contra o Sukuna, o Kenjaku não poderia atingir o seu objetivo. Ou seja, Yuta sabe também que o Hakari é muito forte. Lembrando que o Yuta obviamente é um grau especial, então isso é mais do que o suficiente para provar que o Hakari é de nível grau especial. Então o Hajime base é tão poderoso que pode se igualar em força ao Hakari, então isso já garante para ele uma força em potência de ataque para nível de grau especial. Sukuna nerfado é capaz de reagir ao raio de Kashimo,
também é capaz de reagir às ondas eletromagnéticas e resistir aos ataques de Kashimo. Então até esse Sukuna nerfado é superior ao Hajime base e Hakari, que são de nível especial. Sukuna fica ainda mais forte com a transformação em sua forma original no capítulo 237. Então, como vocês viram, eu provei que o Sukuna na forma original é fisicamente superior ao Tojin. Hajime Âmbar é tão poderoso que foi capaz de parar ataques do Sukuna nessa forma. Ele teve que fazer a mesma força que ele parou. Isso é segundo a terceira lei de Newton, ou seja, Hajime nesse momento tem força no mesmo nível que esse ataque do Sukuna. Então Hajime sem discussão é infinitamente superior no quesito físico, em durabilidade e resistência. Kashimo obviamente também é superior, sendo capaz de aguentar golpes do Hakari, que é grau especial por alguns capítulos, também na forma âmbar que aprimora todas as suas estatísticas físicas. Hajime é capaz de resistir e tancar os golpes do Sukuna forma Heian, algo que prova ainda mais a sua durabilidade. Então obviamente, como Sukuna é fisicamente superior ao Tojin, Hajime vai ganhar em durabilidade e resistência. E o último atributo físico é a velocidade. Será que Toji vence nesse quesito? Deixa eu pensar. Logicamente não, Kashimo é bem mais rápido. Enquanto Hajime Kashimo analisava o passado de Sukuna, ele foi surpreendido quando Sukuna foi em sua alta velocidade para atacar, mas mesmo assim ele foi capaz de reagir e bloquear os ataques do Sukuna. Lembrando que o Sukuna tem uma enorme vantagem por ele ter 2 membros extras em par de braços. Isso é uma vantagem para qualquer feiticeiro. Logo depois Hajime em pleno ar foi capaz de se esquivar ao corte que corta o mundo do Sukuna. E o único local que atingiu foi os seus dedos da mão. Tem noção dessa velocidade absurda? Ele nem estava no chão para realizar esse feito. Isso deixa o personagem bem mais em desvantagem. Depois disso Sukuna lança eletricidade para cegar o campo de visão de Kashimo, pois como foi dito pelo narrador anteriormente, que ataques de eletricidade não são tão eficazes no Kashimo devido sua característica de energia amaldiçoada que é do tipo eletricidade. Então Sukuna fez isso só com a vontade de cegar o Hajime. No outro quadro, Sukuna aparece atrás e bem perto de Hajime. O Kashimo foi tão rápido que ele ainda foi capaz de preparar o ataque de energia e virar o seu corpo. Mas Sukuna ainda é bem superior a ele devido às suas vantagens físicas. Mas mesmo assim não tira o mérito dos feitos do Kashimo. Então, como mostrei hoje no vídeo, o Hajime é superior ao Toji em todos os aspectos possíveis: artes marciais, técnicas, potência de ataque, durabilidade, resistência e velocidade. Simplesmente Hajime Kashimo massacra de 1000 maneiras possíveis. Eu fiz esse vídeo pois muitos subestimam o nível de poder do Hajime, falando que não entra nem no top 10, perde para o Toji e essas idiotices. Pior ainda é escutar que o Hakari é superior ao Hajime na forma âmbar, sendo que o Hakari estava quase morrendo para o Hajime base. Mas deixa para lá, a obra refuta totalmente. Então esse foi o vídeo de hoje. Caso tenha gostado, se torne inscrito, deixe o seu like, comenta o que achou, compartilha para o seu amigo fanboy do Tojin, e não se esqueça de ir ver os meus vídeos anteriores, o do refutamento Roberto Baiano e principalmente o vídeo provando que o verso de Jujutsu Kaisen é acima da criação do buraco negro da Yuki, para vocês entenderem melhor. Agora chegamos ao final do vídeo. Fiquem com Deus e a sua palavra. Deus nos ama de forma profunda e incondicional. Ele nos conhece por completo, sabe nossas dores e falhas, e ainda assim nos ama tanto que deu a sua própria vida por nós, para que pudéssemos ter perdão e vida eterna, como diz João 13:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor não depende do que fazemos, mas da graça dele. Romanos 5:8 nos lembra. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo em nossas fraquezas, podemos confiar que Deus está conosco, nos guiando e nos sustentando. Como diz 1 João 4:9-10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nunca se esqueça,
Você é amado, profundamente, e para sempre. Deus deu sua vida por você. Então é isso. Amém e até o próximo vídeo. Fui.